Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O programa de hoje é um show. Eu gosto muito de literatura. Literatura goiana em alta. E olha que está em alta mesmo. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Patrícia Gabriel, escritora do romance Mel, publicada em Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, uma das idealizadoras do projeto Literatura e Cidadania. Olha aí. E o Sensei Valério, aqui foi Sensei Valério Satori. Não, ele é do Instituto Satori. Mas até que não é má ideia não, viu? Colocar Satori no seu nome. Sensei, terapeuta e professor de terapias orientais, escritor do livro O Espírito do Japão, uma jornada pela acupuntura japonesa. E a Frances Telles, jornalista pós-graduada em cultura afro-brasileira, sócia da empresa Imagem Positiva Comunicação, organizadora do livro Pluralidades, a beleza da mulher negra. No caso aqui, Carlão, já vou começar mostrando os livros, pode ser? Esse aqui é o livro da escritora Patrícia Gabriel. Mostra aqui, Carlão, desse jeitinho, fica bonitinho para você? Ou é o contrário? Onde você está, Carlão? Aqui, aqui, ó. Então vamos lá. Patrícia Gabriel com o livro Mel. Depois ela vai explicar o motivo desta capa, ok? É um livro intimista, um livro muito interessante que fala de assunto, ele pincela assuntos interessantes da sociedade, inclusive adoção, sofrimento das vítimas que são vilipendiadas em seus direitos fundamentais. E também O Espírito do Japão, esse livro do Sensei. Olha, o que está acontecendo aqui? É burrice minha ou de nós dois juntos? Onde que está o livro aqui? Pode deixar aí. Pode deixar aqui? Isso. Então vai, você vem atrás do livro. Isso. Olha, O Espírito do Japão. É um livro lindo em todos os aspectos, jornada pela acupuntura japonesa, Sensei Valério. Ele é bonito, tem uma diagramação linda, fotografias belíssimas e o papel desse livro, as pessoas que se atrevem a usá-lo vão pagar um preço caro por isso. Né? E o mais interessante deles, que é o livro da nossa querida escritora Frances Telles, que é um livro invisível. Esse aqui, Carlão, você mostra aqui. Está no forno. As páginas estão aqui. Aguardem, aguardem. Mas, brincadeiras à parte, eu fiz questão de chamar, inclusive minha amiga Frances Telles aqui, jornalista, porque o livro dela está, como a gente diz, no prelo. A gente chama isso, no prelo. E ela vai dar aqui um spoiler. Nós vamos em primeira mão falar do livro dela, porque é um livro do seu momento. Eu entrevistei ontem uma pessoa da moda, Frances Telles, e ela explicando o quanto a negritude, as mulheres negras maravilhosas estão mudando o mundo da moda, nas passarelas, na produção, da alta produção de alta costura, e estão inserindo o mundo da moda num novo conceito. E você vai falar sobre o seu livro, que depois do final de novembro, aí sim a gente mostra aqui ele já impresso, na verdade. Mas isso não nos impede de falar sobre o livro, porque ele já está pronto, não é isso? Bom, eu quero começar aqui, vou começar com o Sensei Valério, que eu conheço há décadas. É um terapeuta com práticas orientais, que fez história em Goiânia, tendo a capacidade de tirar muita gente da mesa de cirurgia, inclusive eu que vos falo. E ele agora está neste livro mostrando por que isso é feito, como é feito, e é um livro interessante porque ele é um livro que é escrito numa linguagem que dá para o leigo entender, não é isso? Pois é, esse livro, Sensei Valério, ele esteve em gestação quanto tempo? Boa noite a todos, boa noite a todos os participantes, e ele estava há mais de 5 anos em gestação. O livro é um filho, né, como a gente estava conversando aqui com a Patrícia. É um filho e muito tempo dedicado. Para quem não tem tempo é mais difícil ainda, né? Que é o meu caso, que atendo o dia inteiro, ainda tem um instituto que eu cuido, né? E
Então, assim, levou 5 anos e foi bom o tempo que demorou, porque ao longo desse processo eu pude juntar, amadurecer e fazer um livro com uma proposta onde, como você bem falou, ele pode ser atingido pelos leigos, mas ele também vai atingir as pessoas que querem ser terapeutas, as pessoas que são terapeutas, as pessoas que almejam estudar acupuntura, as pessoas que se interessam pela cultura, pela filosofia japonesa, pelas artes marciais e especialmente pelas artes de cura. Então é um livro que eu conto da minha jornada nesse caminho, porque eu comecei com 18 para 19 anos na área das terapias, então ele tem um pouco dessa jornada do herói aí nesse processo. Que legal. Eu tenho que confessar aqui, embora seja seu amigo, que há um quê de preguiça nessa memória sua, porque das 11 horas da noite às 5 da manhã você não faz nada senão dormir. Então, Carlão, você vê que a pessoa tem preguiça no sangue, mas não admite, né? Poderia ter feito o livro mais rápido utilizando esse espaço em que você dorme, das 11 horas até 5 da manhã. Não é, Francis? Esse pessoal, vou te falar. Mas eu estou brincando assim porque realmente a sua ocupação não é fácil. Porque ali, depois nós vamos falar sobre isso, a energia é uma coisa. Bom, a nossa escritora aqui fez o livro Mel, que não fez mal para mim, que sou diabético, comecei a ler e depois não terminei devido a uma série de circunstâncias. Mas me parece que ele tem um quê de autobiografia também, não? Não. Não, nada? Não, nada. Nada Totalmente disso que ficção. você narrou aconteceu com você, com alguém que você conhece? Não. Não, a personagem principal, a única coisa que ela tem de mim é o medo de agulha. Sim. Que eu tenho horror à agulha. E a personagem, a Mel, né, a personagem principal, ela tem, quando criança, o medo de agulha. Mas você lê o livro do Valério e você não vai ter medo de agulha. Você vai ver que as agulhas podem ser as suas grandes amiguinhas. A acupuntura japonesa, que é a que eu pratico, as agulhas não perfuram a pele. Não perfura a pele, olha que legal. Tá vendo? Então você não vai ter medo de agulha. Mas você pode falar em linhas gerais um pouco do seu livro, para depois a gente adentrar no conteúdo? Tá. O Mel surgiu de uma situação que eu vi, né? Eu vi uma assistente social virar para uma criança de 7 anos e falar para ela que ela ia para o abrigo porque ela ainda tinha família, que se ela não tivesse família, ela ia para o orfanato mesmo. E uma criança já vitimada, receber isso é uma bomba, isso não é jeito de tratar uma criança. Então o começo da Mel foi isso, essa dor que eu senti por essa criança. Aí eu fui conversar com várias assistentes sociais, ver, e o livro tem também como objetivo o público juvenil, um público que não aprendeu a gostar de ler ainda. Então é um livro de uma leitura fácil, não que seja simplista, né? Mas é um livro que aquela pessoa que está começando a ler, ela não precisa ir no dicionário para tentar entender o parágrafo, né? Eu uso muito de oralidade, bem mais que de coloquialidade, inclusive, né? E um pequeno spoiler, a personagem principal começa em torno de 10 anos e vai até mais ou menos 25 anos. É a história da vida dela e do que ela enfrentou, né, em função da violência que ela sofreu, da perda dos pais, essas coisas. Muito interessante. E você preenche uma lacuna, por isso que já foi lançado em Portugal, Angola e Cabo Verde, porque tínhamos sempre escritores como o Mário de Vasconcelos, né, Meu Pé de Laranja Lima, outros escritores que eram escritores para o universo de quem está começando com literatura e foram muito úteis para poder fisgar a pessoa para ler livros, eu me incluo entre eles. E isso, de uma certa maneira, parece que foi por alguma razão abandonado. Então acho que esse livro resgata esse tipo de escritor muito importante, que é o escritor pensando na população infanto-juvenil. Mas aqui, o Francis Telles, o livro que você já escreveu, está pronto, são de diversas autoras, é isso? Fala um pouco sobre o livro. Então, dia 30 de novembro, no Sesc da Rua 9, será o lançamento, né, oficial do nosso livro. Eu sou organizadora, eu reuni 7 mulheres, 7 autoras goianas, todas mulheres negras. Cada capítulo é uma história de resiliência, amor próprio, superação e autoaceitação, né? A pluralidade, ela trata disso, da diversidade da escrita, diversidade de histórias, mas traz em comum a resiliência da mulher negra diante de não só sofrer com o machismo, mas também ter que sofrer com o racismo. Então, somos todas goianas,
Ainda não conheço nenhuma literatura que tenha ali uma coletânea só de mulheres negras goianas. Se tiver, me fala e me mostre. Nós somos 5 goianas aqui, em Goiânia. Temos 2 autoras de fora. Uma mora hoje em Portugal e hoje a outra está na Irlanda. Essa da Irlanda, ela é Relações Públicas. Essa que está em Portugal fez Estética e Cosmética aqui na UEG, depois foi morar fora em Portugal, lá hoje ela é dona do próprio negócio. E aqui nós temos, né, mestre, doutora, jornalista, publicitária, uma chefe de cozinha e somos 7 mulheres contando as suas histórias de superação e dentro dessa escrita você vai entender como que a mulher negra se protege, se blinda do racismo, através, como é importante a importância da família, da identidade, da cultura, da ancestralidade, e tem uma, que é afro-indígena. Então vamos falar sobre isso. Mas veja bem, eu também acho que fiz uma certa história no rádio, já fiz em outras ocasiões aqui, lancei um modelo de fazer rádio aqui diferente, que depois todo mundo aprimorou, copiou, não importa, é uma honra para mim. Mas eu fiz o primeiro programa, que foi a Quarta das Pretas, que você acompanhei. participou. Aí depois eu tive que mudar, porque até foi um escritor, um filósofo, que falou: Ronival, esse programa seu, ele é homem-fóbico, porque só pretas, só mulheres. Aí eu pensei, meu Deus do céu, de homem-fóbico para homofóbico é muito pertinho. E como eu não quero levar esse epiteto jamais, sou e não serei, não acho que devo ser, eu falei, eu vou mudar. Aí eu pus Quarta da Negritude, que aí eu chamo mulheres e homens negros, né? Você vê que, Francis, a gente, como jornalista, tem que tomar cuidado com certas coisas. Né? As complexidades. Não deixa coisa não, porque a gente leva 50 anos, 55 anos para fazer uma reputação e 30 segundos na internet para você destruir toda a reputação feita, né? Mas vamos para o intervalo comercial, lembrando que a Unimed de Goiânia, cuidar da sua família, cuidar de você, esse é o plano da Unimed. Fantástico. E a Bandeira Odontologia Especializada, se você em casa está precisando de um grande odontólogo, chega lá no Dr. Carlos Bandeira, ele tem todos os equipamentos, ele é um odontólogo de ponta, que sabe fazer de tudo de primeiríssima linha e tem um preço razoável. Tanto que muita gente vem do exterior para tratar com ele, porque ele é rápido e eficiente e tem um preço razoável. Você liga por 98265-6788 e você marca a sua consulta. E a água mineral alcalina Levite, com pH 9,33, é um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas do mundo, com menor teor de sódio, além de ter um sabor muito agradável. 3255-9626, eles entregam na sua residência, ok? Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, Literatura Goiana em Alta, com os escritores Patrícia Gabriel, Sensei Valério, que insistiram de pôr Satori, que eu chamo Sensei Valério, do Instituto Satori, e a Francis Teles, minha colega jornalista, e olha que eu falo assim, com boca cheia, que ela é minha colega jornalista, pode ser que um dia ela não me deixa mais, mas porque eu entendo que ela reza na mesma cartilha minha, que a gente tem amor pela profissão que a gente faz, né? E o faz com carinho e ética. Mas Patrícia Gabriel, em linhas gerais, porque não dá spoiler no seu livro, né? Mas eu creio que você tenta no livro, que está tendo boa aceitação em países da língua portuguesa, não é isso? Principalmente no e-book, você falou no intervalo. Você tentar mostrar o quanto digamos assim, um trauma em tenra idade pode acompanhar a pessoa por resto da vida em todas as suas nuances negativas, mas tem positividade também? Tem positividade também. Eu procuro mostrar que o amor consegue ajudar todas as pessoas a superar as grandes dificuldades da vida, né? Então, a Mel tem um ursão nessa história e ele é um dos grandes anjos dela, porque com ele ela se sente protegida, né? E
os personagens da história, eles se envolvem numa relação amorosa familiar que não é consanguínea. Então, mostra tudo isso, essa possibilidade, né? E mostra as questões depois, né? Então, tem uma violência e como que foi isso, né? Como que ela viveu isso. Daí, quando ela está com 10 anos, como que ela está, com 15, as dificuldades que ela enfrentou, e quando ela chega na vida adulta, né? Porque essa é uma situação que a gente não sabe. Em geral, a gente tem a notícia do crime, e depois, se o criminoso foi condenado ou não, e mais na frente, no máximo, se ele conseguiu sair por algum tipo de ordem judicial, algum elemento jurídico, né? A gente não se mostra, olha, esse tipo de violência, ele é perpetuado, a violência em si é perpetuada. Por quê? Porque ele gera transtornos, ele gera muitos outros problemas que talvez a pessoa não tivesse que passar por eles, né? E problemas sérios. É interessante que aí há uma curiosidade panfletária, manchetária, se você quiser, sobre o perpetrador do crime, mas não sobre a vítima, né? Não se acompanha a vida da vítima, não. Acompanha a vida do criminoso. Do criminoso. E isso, para alguns, dá até um certo glamour. Né? Achei que estava em todas as manchetes. Tem, né? É um perfil de criminoso, né? Ele gosta de estar na manchete. Eu estou vendo aqui, eu estou com dificuldade de mostrar para o Carlão aqui, mas no livro do Sensei Valério, aqui, é interessante. Vou mostrar uma visita dele aqui em Pirenópolis, nas montanhas de Pirenópolis. Olha, mostra essa foto aqui do Valério, olha aí, todo paramentado aqui, certo? Isso aí com pessoas que vieram do Japão, subindo lá a serra, a cachoeira, e aqui, eu não sei onde que é. Isso é no Japão. Japão. É ele aqui, paramentado no Japão. Tá? Eu quero tomar uma roupa dessa emprestada para poder fazer farol, não é? Eu chegar lá na Jovem Pan, na Bandeirantes, com a roupa dessa aí, eu vou ficar... Mas aí eu pergunto, Sensei Valério, com tudo que você fez aqui, que é muito interessante, os principais estilos da acupuntura japonesa, que é uma coisa maravilhosa, eu sei porque você me explicou muito sobre isso. Aqui tem mochoterapia da China ao Japão, explicando... Tem a filosofia japonesa também. Japonesa. Ikigai, Kaizen. Mas como a gente gosta de coisas assim mais exóticas, eu vou te perguntar, que sentido tem essa roupagem? Por exemplo, essa roupa que foi usada em Pirenópolis, você me contou que a roupa veio do Japão. Por quê? Essa roupa é a roupa usada pelos Yamabushis. Eu sou o primeiro Yamabushi brasileiro que passou por um treinamento. O Yamabushi é uma prática espiritual legítima japonesa, só existe no Japão, que combina várias tradições espirituais, como o budismo, o shintoísmo, e são baseados nas práticas ascéticas, de purificação do corpo e da mente. É um processo de morte e renascimento. Os japoneses, quando morrem, eles se vestem com a roupa branca. E a montanha é considerada o útero da mãe terra. Então, quando você sobe, faz essas práticas ascéticas, dormindo pouco, subindo montanha dia e de noite, tomando banho nas cachoeiras gélidas lá do Japão, e você usa essa roupa, você passa por um processo de morte e renascimento, e é como se você renascesse. Por isso que você usa essa roupa branca. E essa foto em especial foi quando eu trouxe o meu mestre, que é Dai Sendatsu, lá do Japão, para dar um treinamento com um grupo de japoneses para os brasileiros na Serra dos Pirineus. Olha que liturgia, né? Mas você é o primeiro Yamabushi. Yamabushi seria aquele que vive na montanha. Olha. Que normalmente no Japão eram os curandeiros, praticantes de artes marciais. Hoje as pessoas que fazem isso no Japão são empresários, artistas, jornalistas, terapeutas, né? Porque segundo o Shugendo, você desenvolve as suas capacidades e potencialidades inatas com essas práticas. Olha, eu sou também, Valério, um dos últimos na ativa engolidores de bucha. Eu sou engolidor de bucha, porque jornalista engole bucha o tempo todo. Não é, Franci? Então, eu não sou Yamabushi, mas sou engolidor de bucha. Você não vem fazer farol sobre mim, não, que eu também tenho minhas nomenclaturas, né? É assim que funciona. Mas eu vou fazer o seguinte... Então, eu conto um pouquinho dessa história aqui, né? Também, dessas experiências. Eu achei muito interessante, acho que essas gravuras muito bonitas,
muito bonitas, foram feitas por alguém do Japão ou daqui? Essa aquarela foi um artista daqui do Brasil que fez. Entre um capítulo e outro tem uma imagem de aquarela do Japão. Muito bonito isso aqui. Eu vou deixar a Francis para o segundo bloco, Francis, tá? E nós voltamos já já, mas antes eu tenho que dizer que a Credijur é a instituição financeira dos advogados e da família goiana, com melhores produtos para te oferecer, juros menores e taxas menores. Telefone 3216-0102, porque pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre literatura goiana de alto nível. Patrícia Gabriel com o livro Mel, Sensei Valério Satori com O Espírito do Japão, e aqui um spoiler, que é a Francis Teles com o livro que vai se chamar Pluralidade. Bom, Francis Teles, em linhas gerais, você falou que o seu livro é um livro que dá oportunidade para mulheres negras mostrarem sua verba em forma de contos ou não? São contos? São histórias, são histórias. Narrativas. Narrativas. Não gostei do termo narrativa, né? E tem narrativas interessantes. Você falou quais áreas que são? Nós somos uma relações internacionais, uma jornalista, uma publicitária, uma psicóloga, uma advogada e uma empresária em Portugal. É isso. Vou fazer uma Chefe pergunta. de cozinha também. Vou fazer uma pergunta que um jornalista de hoje faria. A jornalista é você? A jornalista sou eu. E organizadora do livro. Você sabe, Francis, que a gente vê cada pergunta no ar aí. Além de organizar o livro, eu também escrevi o meu capítulo, né? Eu recentemente vi uma pessoa fazer o seguinte feito. Falou, vou entrevistar aqui um dos mais importantes, gratificantes e conhecidos personagens da história de Goiânia. Como é que é seu nome mesmo? E nem o nome do camarada a pessoa sabia. Quer dizer, aí dá para você ver. Mas assim, você entende que o seu livro vai abrir uma perspectiva interessante para que outras mulheres negras possam escrever, que pode ter, por exemplo, uma segunda edição, uma terceira, porque eu acho que 7... Aliás, por que 7? Então, a gente chegou a esse número, a gente tinha um objetivo de 10, mas aí eu tinha outras convidadas de outros países que acabou que não deu para participar por uma questão de agenda mesmo, né? E aí a gente acabou ficando com essas 7 autoras nessa primeira edição, que eu tenho certeza que é a primeira de muitas. Igual você citou na questão da moda, por que também não na literatura? Sim, né? As pessoas querem ser protagonistas das suas histórias, né? E pegando o gancho aqui da Patrícia, que ela falou dos traumas na infância, e tem muitas ali escritoras, elas citam que foi na infância o primeiro contato com o racismo. E aí, decorrendo daí, da maneira que isso vai ser tratado, tanto na família quanto no ambiente externo, isso vai influenciar ou não a juventude e a vida adulta. E toda consequência gera uma série de consequências, né? Vindo lá de trás, então, assim, todas narram ali histórias de enfrentamento do racismo, mas também de superação, de resiliência, né? Como elas enfrentaram isso e como elas se transformaram em mulheres profissionais de várias áreas, né? De sucesso. E uma questão que a gente trata muito, que vem lá de trás, que é muito polemizada com a pessoa negra, é a questão da cor da pele, a questão do cabelo, dos traços, tudo isso influencia desde a infância. E o estar inserido em uma família que sabe tratar das diferenças, dessa pluralidade que é tão presente, tão forte no Brasil, é fundamental. Olha, eu quero dizer para o telespectador o que estou dizendo aqui há semanas. Você precisa conhecer, antes disso, seu Carlão, mostra aqui, olha, a Valda Queiroz, proprietária da Universo Tour Viagens e Turismo, está nos visitando aqui hoje, seja bem-vinda, Valda. Nós temos também a Tati, a simpática Tati, que também faz parte desse belo projeto. E é o seguinte, a nossa
Universo Tour Viagem e Turismo, que eu utilizo, tem 2 unidades, uma em Goiânia, na Avenida Milão, 2344, e lá você fala com a Isabela. Telefona para ela que ela resolve. É 64 99242 0382. E em Rio Verde, eles estão na rua 13, lá em Rio Verde, é no centro lá de Rio Verde. Né? Rio Verde é pequeno, só perguntar onde que é Universo Tour, Viagens e Turismo, que você encontra. E o telefone lá, fala diretamente com a Valda, 64 também, 99268 2032. E Universo Tour, viagens com você do início ao fim. E eu contei aqui os pacotes que eles conseguem. Olha, Sensei Valério, eu te mostrei. Você me falou, lá. Eu te mostrei, mandei para você. Fiquei bastante interessado. E tem lá uma de Fernando Noronha, né? Só uma vaga, viu? Que eu estou reservando para o Sensei. Sensei, o que eu vejo aqui no seu livro, várias coisas interessantes. Eu não tive, evidentemente, igual a Mel. Você ganhou hoje, né? Eu ganhei hoje, né? A Mel, eu pedi desculpas a ela porque realmente eu não tive tempo, mas terei. Mas aqui tem uma coisa que é interessante. Somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. E eu vejo na sua vida que você tem uma persistência. O Valério vai, e quando você chega à mesa ali de cura dele, é um negócio fantástico. Você está pronto porque sabe fazer aquilo. Então é isso, você conta essa coisa no livro. Sim, eu falo exatamente de todo esse meu processo de uma adolescência conturbada, com 18 para 19 anos, e a minha iniciação, né, o livro fala de neófito nas terapias orientais a sensei na medicina tradicional japonesa, né? Esse é o meu percurso. Então, como eu comecei a praticar essas coisas, primeiro para cuidar de mim, porque eu era agitado, pra você ter ideia, não parece, mas eu brigava na rua, Certo. quando eu tinha 17, 18 anos. E aí eu fui apresentado ao Tai Chi Chuan, ao Reiki, e isso começou a me transformar. Na época eu vivia numa cidade turística, estava falando da agência, eu morava em Natal, eu tinha que escolher ou seguir o caminho dessa área ou ir para a área das terapias. E aí eu fiz uma pergunta, que inclusive eu falo no livro, que é uma pergunta que passa no livro de Carlos Castanheda com o Dom Juan. Ele pergunta se o caminho dele tem coração. E aí ele pergunta se o caminho que ele segue está certo. Aí Dom Juan disse, se esse caminho tem coração, esse é o caminho certo. E eu fiz essa pergunta para mim e eu pensei, aonde eu vou beneficiar mais pessoas, né? Com o que eu tenho de dom, de talento? Eu vi, vai ser com as terapias. E aí foi quando eu decidi, naquela época ninguém imaginava seguir esse caminho, ganhar a vida com isso, né? E eu decidi, com 18 para 19 anos, eu encontrei o meu Ikigai, que inclusive eu falo desses princípios japoneses, que é o propósito de vida. Ikigai significa aquilo que faz a vida valer a pena, o que faz você levantar todo dia para ir trabalhar e encarar as dificuldades da vida. Que legal. Você veja que eu sempre acho um paralelo no que você fazia e eu fazia. Eu também apanhava muito na rua. Você brigava, eu apanhava. Porque em Rio Verde eu era o único que não tinha irmão. Então os irmãos se reuniam e me davam a tunda. Eu tentava, mas eu, na verdade, eu não brigava na rua, eu apanhava na rua. E quando chegava em casa eu não contava para meu pai, porque senão eu apanhava de novo. Então, e a gente está aí, vivo, bacana, sobrevivendo, né? Evidentemente que essas coisas, os espíritos que nasceram são diferentes, a gente é diferente, né? As pessoas hoje talvez sejam mais sensíveis. Naquela época a gente era tipo assim, apanhou. E eu era o mais velho, né? Então meus irmãos mais novos, se eu mexesse com eles, eu tinha que resolver. Então a gente ou corria rápido. Eu queria um irmão mais velho também. Como é que é? Eu sou a mais velha. Eu queria um irmão mais velho. Você queria um irmão mais velho, né, Bel? E não tinha. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já. Infelizmente, no último bloco, estamos falando sobre literatura goiana de alto nível. Patrícia Gabriel com o livro Mel, Sensei Valério, que nós batizamos de Satori, porque por causa do Instituto Satori, com o livro Espírito Japão, uma jornada pela acupuntura japonesa, e a Frances Telles com o livro Pluralidade, certo? Mas eu vou dar aqui, você tem 2 minutos aqui, o Patrícia Gabriel, para falar tudo aquilo que você gostaria de falar sobre o seu livro ou sobre alguma coisa que nós não falamos nos blocos anteriores. Tá, joia. Bom, vamos começar pelo livro, então. Mel é uma trilogia. Esse volume que a gente está mostrando hoje é o primeiro volume, né?
que foi o que a gente lançou foi publicado em Portugal e a gente lançou ele na Bienal de 2018, a Bienal de São Paulo, que é uma das experiências mais lindas e maravilhosas do mundo, é você estar no oceano chamado Bienal, né? E o ano que vem deve estar saindo o segundo volume, que é a continuação da história, né? Já tem título, vai se chamar Rosa Flor, e aí depois que você acabar de ler o livro, você vai entender o título do segundo, tá joia? E eu gostaria de falar também do projeto Literatura e Cidadania. Esse é um projeto que foi idealizado por mim e pelo Geraldo Rocha, que é outro escritor goiano. Muito bom, já esteve aqui. Já esteve aqui com você. E o projeto tem 2 focos principais. Valorizar a literatura goiana, a gente trabalha em cima de autores goianos, e o outro, de levar a literatura para essa juventude. Né, a gente faz muitas palestras em escolas, que vai do Fundamental 1 ao ensino médio, inclusive o ensino médio técnico e o pessoal do EJA, né, que são os jovens e adultos que estão se alfabetizando. E o objetivo é fazer com que essas pessoas aprendam a pensar. E não se aprende a pensar sem aprender a gostar de ler, sem ter esse prazer da leitura. Né? Eu costumo brincar que nós temos que deixar de ser piolho. Pensar consigo mesmo e não pensar pela cabeça do outro, ou às vezes simplesmente aceitar o que o outro está dizendo sem nenhum tipo de questionamento. Né? E hoje a gente consegue mobilizar essa meninada, né? Eles ficam maravilhados, inclusive, com a quebra de distância entre o escritor e o leitor. Né? Que eles têm aquela idealização da mesma forma que tem com o autor, com o jornalista. Nossa, olha, é o jornalista Rosenval que está aqui, chegou. E aí você quebra essa distância que eles têm. E tudo isso ajuda muito. E o projeto está aí. É um belo projeto. Com Se eu puder colaborar com alguma coisa, eu teria o prazer. Francis Telles, e você também tem 2 minutos, um pouquinho menos, 1 minuto e 40, porque é no cronometário ali, mas para falar um pouco sobre o seu livro, que será mostrado novamente aqui em novembro. Tá bom. Eu volto então para trazer o livro para vocês todos, né? Temos fotos belíssimas, um livro está muito bacana. O livro ele é um braço dos projetos que a gente faz de autoestima das pessoas negras. A gente também vai à escola falar com as crianças, com jovens sobre autoestima, fala com crianças, com jovens. Eu organizo exposição fotográfica, né, falando sobre também a autoestima da mulher negra. Então, o livro é um braço desse projeto que a gente usa para potencializar, né, as pessoas nesse sentido. Então, dia 30 de novembro, no SESC, na Rua 9, aqui em Goiânia, lançamento desse livro no mês da consciência negra. Perfeito, Benedito. Sansei Valério, você também tem seu 1 minuto e 40 para falar aqui sobre o espírito do Japão. O seu livro vai ser lançado primeiro no Japão. No Japão, exatamente. Esse livro... Ele tem as apresentações da minha professora japonesa, presidente da Associação Shonin Harigakai de Acupuntura Pediátrica do Japão, prefácio do Sensei Felipe Calde, que hoje é uma maior autoridade em mocha terapia no mundo, ele dá curso no mundo todo, ele fez o prefácio. E o livro realmente é um livro onde você vai mergulhar junto comigo dentro dessa jornada e desse mundo que é as terapias orientais, especialmente as terapias japonesas. Eu vou... lançá-lo primeiro no Japão, porque eu fui convidado para dar uma palestra num congresso, onde só vai ter japonês, eu vou ser o único brasileiro, e eu vou fazer o lançamento lá e numa feira que é chamada Expo Premium, que vai ser lá em Nagoya, 1000 brasileiros e comunidade latina também do Japão. E junto com isso eu vou também ministrar um curso de ventosa terapia para os nipo-brasileiros que vivem lá no Japão, em Toyota-shi. Depois eu vou lançar ele em Goiânia, Rio de Janeiro, Brasília, em janeiro em São Paulo. E dia 6 de dezembro eu vou fazer um coquetel para os meus pacientes, você está incluído neles, meus alunos, e para alguns familiares vai ser no Viela Gastronômica, naquele restaurante lá. Que legal. Da minha paciente, a Flávia Torres. Você vai incluir os pacientes e os impacientes que são atendidos por você. Isso que é meu caso, Valério, pelo amor de Deus, me atende hoje. Mas aqui, ó, no livro tem uma coisa interessante, a influência das artes marciais nas artes de cura japonesas. Eu explico tudo isso. Eu pergunto para você, existe margem para lançar este livro, o conteúdo dele,
em japonês? Sim, já tem o projeto. A minha professora que fez a apresentação, ela fala que esse livro deveria ser publicado no Japão e eu já tenho a tradutora para fazer isso. Que legal. A Francis entende um pouco de japonês. Eu já ia perguntar, né? E comida japonesa eu também gosto. Né? Comida japonesa eu Comida adoro. japonesa, o Valério vai fazer. Mas eu quero agradecer os 3 escritores aqui presentes. Eu tenho um prazer imenso. Eu sou um apaixonado pela Francis, acho ela uma pessoa fabulosa, sempre disse isso a ela. Recíproco. Há muito tempo. O Sensei Valério, não posso dizer mais sobre ele, senão eu estou ficando assim com a quilometragem, eu começo a ficar com os olhos cheios de lágrimas, né? E eu como... Décadas de amizade, né, Rosimar? Décadas de amizade, eu e o Sensei Valério largamos das mulheres, mas não largamos um do outro. É verdade. Tem um fundo bom de verdade isso. Mas enfim, ele me tirou da cadeira de rodas, ele e a Juliana Bortoleto, são duas pessoas. Eu estava com a operação marcada, olha aí, marcada, para fazer a operação. E aí me deram uma informação, eu devo muito isso lá da organização Gemicâmara, o Vilmar Sintra, que me falou, cara, não opera antes de você procurar essas 2 pessoas. E eu, de fato, procurei, falei com o cirurgião que queria me operar. Ele disse, não, isso é tudo picaretagem, é tudo uma coisa... E eu descobri depois que a mulher dele estava fazendo o tratamento com a coisa. Olha que coisa chata. Eu nunca mais o perdoei, mas esqueci o nome dele. Então, é um perdão assim, deixa para lá. Mas, então, eu tenho essa coisa muito intimista com o Valério, eu admiro muito. Eu conheci agora a Patrícia Gabriel, essa escritora que é muito doce, que faz mal para o meu diabetes, mas eu estou tomando os meus remédios. Mas eu também tenho diabetes, a gente se equilibra. Se equilibra. E aí é o seguinte, até aqui falei com ela também é uma escritora profícua, além disso, ela é revisora, ela trabalha como ghostwriter, e tem gente que acha que o ghostwriter é uma coisa, como diz o outro, negativa. Não é. É porque as pessoas às vezes têm uma história fabulosa, e essa pessoa se utiliza, muitos se utilizaram disso, e muitos escreveram livros fabulosos e não contaram que tinha o ghostwriter. Agora, o ghostwriter, ele recebe também para ser um ghost. Ele não precisa vir à tona. É verdade. Né? Mas eu disse para ela que gostaria de fazer um projeto com ela 4 mãos. Eu não gosto de fantasmas na minha vida. Só o Gasparzinho, o fantasma camarada. Então, muito obrigado a vocês. Espero vê-los aqui novamente. Valério, eu prefiro que vocês venham aqui novamente com novos projetos, a gente falar sobre eles. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.